atualizando o caso do casal de rifeiro morto, hein? Parece que a mulher tinha passagem pela polícia. Parece. Eu não estou afirmando. O que ele fala? Vamos ouvir. Acabou uma família, né? Acabou... A gente não sabe como é que vai ser a cabeça dessa criança aqui para frente. O casal de rifeiros Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Inara Santa Rosa da Silva, de 39, foi morto a tiros na tarde de domingo, em um bar que fica em Barra do Jacuípe, orla de Camaçari. Eles receberam tiros no peito e na cabeça. Eles também eram influenciadores digitais, somavam quase 190 mil seguidores nas redes sociais e tinham empresa de rifas há pelo menos 2 anos. O estilo de vida era compartilhado nas redes. Digone e Naroca, como eram conhecidos, foram enterrados no fim da tarde desta segunda-feira. Essa moça rifeira já estava prevendo alguma coisa. Inclusive saiu reportagem em jornais de todo o país, destacando que ela já previa a própria morte, chegou a comentar isso com a amiga. Ou seja, ela já achava que corria risco de vida. De repente, domingo, vai com o marido para aquela lagoa que já mesmo mostrou ontem aqui, primeira mão, lá em Barra do Jacuípe, tá? Pega jet ski, vai para lá, vai para cá, enfim, se divertem o tempo inteiro, postam nas redes sociais, uma vida marcada, nada contra. Inclusive, amigo que falou ontem, nada contra. Começaram de maneira humilde, conseguiram dinheiro através de rifa, como muita gente consegue. Chama a atenção também que só este ano na Bahia, se eu estiver errado, eu vou me corrigir daqui a pouco, 6 pessoas que lidavam com rifas acabaram sendo mortas. Alguns em crimes misteriosos, a exemplo desse aí, cuja polícia, como disse Gia Mendes ontem, adiantando aqui, tem 2 linhas de investigação. Ou um grupo rival de jogos de azar, ou então alguém que ganhou na rifa e não foi pago. Daqui a pouco a informação aqui para você, em primeira mão. Mostrando a vida, sempre mostrando a vida de muito luxo que conseguiram, certo? E acabaram sendo mortos, os 2 aí, depois de passear de jet skis na lagoa lá em Barra do Jacuípe. Ontem, Gia Mendes cobriu muito bem esse caso, entrou várias vezes ao vivo, direto lá em primeira mão, inclusive levantando as hipóteses que estão sendo investigadas pela polícia. Vamos então atualizar esse caso com ele mesmo, Gia Mendes. Ô, Jean, mais uma vez, boa tarde para você. Você que entrou agora falando do centro histórico, vai falar de outro crime também, que é a morte desse casal que está repercutindo em todo o Brasil. Que atualização você tem para a gente sobre isso, Jean? Repercutindo em todo o Brasil, Casemiro. Muito boa tarde novamente. O casal Rodrigo, conhecido como DG Rifas, e Inara Santa Rosa. A gente relembra que eles estavam em uma marina no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador, quando foram surpreendidos por 2 homens armados que atiraram várias vezes. Ontem eu conversei com policiais civis da 33ª Delegacia Territorial e eles falam que nada de concreto ainda há em relação às apurações desse caso. Mas o detalhe é que você sabe que 2 hipóteses, pelo menos, estão sendo apuradas. A primeira, de que o casal não teria pago o valor devido a uma pessoa que ganhou a rifa. A segunda hipótese é que o casal estaria brigando com um jogo de azar muito conhecido aqui da Bahia. Tudo está sendo investigado aí pela Polícia Civil. Todo mundo sabe, né, também que as apurações da 33ª Delegacia ainda estão em fase inicial. O repórter Rafael Marques, do Grupo Aratu, fez uma matéria sobre o enterro do casal e você confere agora. No velório, amigos, parentes, influenciadores e até vizinhos foram prestar homenagens ao casal. A gente fica triste, né? Porque acabou uma família, né? Acabou... A gente não sabe como é que vai ser a cabeça dessa criança aqui para frente. O casal de rifeiros Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Inara Santa Rosa da Silva, de 39, foi morto a tiros na tarde de domingo, em um bar que fica em Barra do Jacuípe, orla de Camaçari. Eles receberam tiros no peito e na cabeça. Eles também eram influenciadores digitais, somavam quase 190 mil seguidores nas redes sociais e tinham empresa de rifas há pelo menos 2 anos. O estilo de vida era compartilhado nas redes. Digone e Naroca, como eram conhecidos, foram enterrados no fim da tarde desta segunda-feira, no cemitério Bosque da Paz. Familiares não permitiram a presença da imprensa, nem gravaram entrevista. A morte do casal ainda é um mistério para a Polícia Civil. A investigação está sendo feita pela 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo, que fica em Camaçari. Mas até agora, a Polícia Civil não publicou uma linha de investigação sobre o crime. Horas antes do duplo homicídio, Rodrigo fez postagens à beira-mar no comando de uma moto aquática. O casal deixa 2 filhos.
Olha, daqui a pouco a gente volta com o Jean Mendes. Eu quero saber dele, inclusive, se procede a informação de que ela teria passagem pela polícia. Vamos voltar a falar da morte do casal de rifeiros, porque circulou a informação de que ela, que foi morta junto com o marido, teria envolvimento com o mundo do crime, teria passagem pela polícia. Ô Jean, de volta com você para você tirar essa dúvida. Essa informação procede ou é só um boato? Procede, Casemiro. Ontem, policiais civis de várias unidades, DHPP, 33ª Delegacia, passaram informações para mim sobre a ficha da rifeira, né, que foi executada junto com o marido. E aí, eles localizaram uma ocorrência e eu dei uma apurada com o Tribunal de Justiça da Bahia. Ela tinha uma ocorrência em nome dela e os detalhes, Casemiro, a gente vai contar aqui também no Cidade Aratu. Muito obrigado pela informação, Jean Mendes. 12h53, eu quero a atenção de todo mundo, inclusive da polícia, para isso aqui. Isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui não dá. As pessoas conseguiram, por causa da pandemia, muita gente virou rifeiro, virou rifeira. As pessoas conseguiram uma forma de sustento. E agora, o que é que está por trás do assassinato de rifeiros e rifeiras? O que é que está por trás das ameaças que estão fazendo a rifeiros e rifeiras? Olha essa imagem aqui, essa mensagem, diante do perigo. A pessoa está falando que está arriscado fazer uma rifa. Vocês estão entendendo a dimensão disso aí? O perigo que está sendo fazer rifa. Casal de rifeiros assassinado, gostaria muito de poder ajudar alguém com esse prêmio, mas vi que está sendo perigoso e estou desistindo da rifa. E as pessoas que a gente convidou para falar a respeito disso, as pessoas estão com medo. Não querem colocar a cara. Estão dizendo, estou anulando o meu trabalho de rifeiro ou de rifeira porque estou com medo. Já estou recebendo ameaça e para todo mundo que é rifeiro ou rifeira, a história, a covardia que aconteceu com esse casal aqui, ó, foi um recado. Foi um recado que foi emitido por alguma organização para todos os rifeiros e rifeiras. Eu quero saber de você se você tem novidade, Jean, sobre o caso DG e Naroca. Você conseguiu uma apuração aí? Naroca já tinha problemas com a justiça. O que foi que houve, Jean Mendes? Boa tarde. Oi, Pablo. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pablo, a gente entrou aqui ontem falando dessa dupla execução de Rodrigo e de Inara Santa Rosa. A Polícia Civil, por meio da 33ª Delegacia Territorial, assim que começam as apurações, eles investigam a vida das pessoas. E aí, houve a informação de que Inara Santa Rosa, a mulher do DG Rifas, que também foi executado lá em Barra do Jacuípe, ela era envolvida em um crime de 171. O que é 171, Pablo? É o estelionato. De acordo com a apuração da nossa equipe de reportagem, ela, há alguns anos, foi suspeita de aplicar o golpe bancário em uma mulher. Essa queixa foi para a Justiça, Tribunal de Justiça da Bahia e Ministério Público da Bahia. Acontece que, em outubro deste ano, 2022, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça e pediu, Pablo Reis, a prisão de Inara por mais de um ano, em regime que não seria o fechado. De acordo com a decisão que foi dita aí pelos desembargadores da segunda turma do Tribunal de Justiça da Bahia, eles aceitaram essa denúncia. Nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a advogada dela da situação para ver se ele falava detalhes dessa situação, do que teria acontecido, mas não houve resposta. Então, para a gente resumir toda essa história, a Inara tinha sim envolvimento aí com pelo menos um 171, um estelionato. Os detalhes desse estelionato não foram passados pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A gente relembra que ontem nós cobrimos esse caso, essa dupla execução, que ainda está sendo apurada pela Polícia Civil. Nossa equipe de reportagem conversou com uma pessoa que conhecia a Inara desde a infância e ela fala um pouco sobre essa rifeira. A gente acompanha agora. Eu conheço Rodrigo e Inara, DG e Naroca, como ficaram conhecidos há alguns anos. No começo, eles faziam rifa como a maioria dos rifeiros de bairro fazem, A gente saía para os lugares deles com aquelas cartelas na mão, vendendo rifa, Rodrigo ligando para as pessoas e tal, que era só o DG Rifas, no início. Conforme a rifa foi se popularizando, ele lançou Naroca Rifas, que as rifas dela eram um pouco mais baratas, mais em conta do que as dele, e assim se consolidou o casal de rifeiros, E foram ganhando mercado, ganhando espaço,
Mas a gente sabe que popularizou as rifas de modo geral foi o Pix, né? Depois do Pix tudo mudou, né? Melhorou e aí começaram as rifas de milhares, as rifas maiores e tal. Sempre frequentei a casa deles, né? Lá em Lauro de Freitas. Apesar de eles trabalharem com rifa e ganharem, né, bastante dinheiro, que Nara mesmo, ela falava, né, os ganhos dela livremente, os ganhos diários dela. Eles eram pessoas muito simples e a morte nos pegou de surpresa porque eles não andavam nem armados. A gente sabe que, felizmente ou infelizmente, é comum que empresários, gente que trabalha no meio da música, assim, né, no meio artístico, andem armados. Ele não andava armado, ele não andava com seguranças. A única coisa que eles tinham era um carro blindado, mesmo assim, eram pessoas que andavam muito tranquilas. A casa deles era uma casa que tinha câmeras, mas Nara falava mais das câmeras no sentido de medo de sequestro, né, por terem crianças. E porque quem acompanhava ele nas redes sociais via que eles viajavam também bastante. E as crianças ficavam, né, com a mãe de Gigone e com as babás, então ela usava para vigiar, assim, né, de longe. Mas fora isso, não se tinha nada, assim, de ameaça. Informações Fala, exclusivas. minha família, Domingô, e Domingô também é dia de premiação. Hoje tem uma ação top da gente aqui do General Rifas. Informações exclusivas aí obtidas pelo jornalista Jean Mendes. Ele vai voltar daqui a pouco porque ele tem outros detalhes a respeito da condenação de Nara. Jean, repita para mim, para quem está me vendo agora, para quem está vendo pelo alto agora na cidade de Aratu. Nara foi condenada pelo crime de estelionato. É isso mesmo? O que é estelionato? É você aplicar golpe? No popular é você aplicar golpe? É isso que você apurou, Jean Mendes? No popular é aplicar golpe, Paulo. Eu tentei entrar em contato com o advogado dela nessa situação, ele não atendeu as ligações. Mas pelo que eu li das sentenças do Tribunal de Justiça da Bahia, o Ministério Público pediu, ou seja, fez uma apelação ao TJ para que ela fosse presa em regime não fechado, ou seja, em liberdade privada de outras situações. Os detalhes eu não tive acesso, espero, né, ter, de acordo aí, conversando com o advogado, mas na prática tem sim esse 171, esse estelionato em nome da rifeira, Pablo Reis. Tá aí Jean Mendes trazendo a informação em primeira mão, a informação em tempo real, o trabalho de reportagem aqui do Grupo Aratu, do jornalista Jean Mendes. A informação que ninguém tinha até o momento, viu? Da condenação por estelionato de Nara, que foi vítima. Nesse caso aqui, de ontem, de anteontem, do fim de semana, Nara foi a vítima, mas ela já tinha sido condenada por estelionato.